Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder. And the 16th chapter was on this side, E o capítulo 16 estava deste lado, and then the continuation of the 16th chapter come up on the other side. e então a continuação do capítulo 16 aparecia do outro lado. And the 17th started on the E o 17 começava no Veja. just perfectly exactly the same across. É perfeito, exatamente a mesma coisa, do outro lado. And that Indian paper, real thin, sticking together. E aquele papel da Índia, bem fino, grudado um no outro. And I was reading now the 17th chapter all the time instead of the 16th chapter. E o tempo todo eu estava lendo o capítulo 17 em vez do capítulo 16. And I thought, God, why did you do that? E pensei, Deus, por que tu fizeste isso? Why would there be such a thing now? Por que haveria tal coisa agora? That's me feeling in order to see what it was all about. Esse foi meu sentimento, você sabe, para ver de que se tratava. Because I think nothing happens by chance. Porque acho que nada acontece por acaso. And I was thinking about the comfort of this brother here coming to tell me. E eu estava pensando sobre o consolo que foi esse irmão aqui,
ao vir-me dizer, hold steady. He being a priest, fique calmo, ele sendo um sacerdote. hold steady. Maybe God is going to do something. Fique calmo, Deus talvez vá fazer alguma coisa, Or something in that manner. ou algo dessa maneira. And so how could that be? E pensei, como poderia ser isso? And then sitting there E então, sentado lá, like a thunderbolt out of heaven, it came to me. aquilo veio a mim como um raio do céu. This might not make sense to you, but it does to me. See, Agora, isso talvez não faça sentido para você, mas para mim faz. Veja. I remember in Luke, the 4th chapter, Lembro-me em Lucas, capítulo 4, that Jesus entered the synagogue at Nazareth, where he was brought up at, que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, onde ele havia crescido, as his custom was to go into the church, the synagogue on the Sabbath. pois seu costume era de ir à igreja no sinagoga no sábado, And when he did, we noticed there that the priest gave him the Bible, the scroll. e quando entrou, notamos aí que o sacerdote lhe deu a Bíblia, o pergaminho. Jesus, looking through the scroll, found a certain place, Isaiah 61, Jesus, olhando no pergaminho, encontrou certo lugar, Isaías 61, and he read the scripture. e ele leu a escritura. Then he handed the Bible back to the minister, Então ele devolveu a Bíblia para o ministro, and then as he turned to the audience, all eyes was up on him. e então, quando voltou-se para a audiência, todos os olhos estavam nele. And he said, this day, this scripture is fulfilled. E ele disse, hoje se cumpriu esta escritura. And we know how peculiar that scripture reading was, E sabemos quão peculiar foi essa leitura da escritura, because he just took a portion of the first and second verses of Isaiah 61, 1 and 2. porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2 de Isaías 61, 1 e 2, But he read down this far, where the Spirit of the Lord is upon me. mas ele leu até este ponto onde o Espírito do Senhor é sobre mim, To bind up the brokenhearted and to give, heal the sick, para curar os quebrantados de coração e para curar os doentes and to open the blinded eyes, e dar vista aos cegos and to preach the acceptable year of the Lord. e anunciar o ano aceitável do Senhor. And then he stopped, E então ele parou, for the next was to bring judgment. pois depois disso era trazer juízo, That would apply to his second coming, que se aplicaria à sua segunda vinda, not his first coming, and he stopped não sua primeira vinda. E ele parou and turned around and said, this day, this scripture is fulfilled. e se virou e disse, hoje se cumpriu esta escritura. How direct that was. Foi direto. What a statement it was to the teachers and to the people that were present, E que declaração foi essa para os mestres e para o povo que estava presente, that he could make this plain to the people. de que ele pôde deixar isto claro para o povo. This day, this scripture is fulfilled. Hoje, esta escritura se cumpriu, For here he was, the Messiah, pois aqui estava ele, o Messias. yet they didn't believe it. Entretanto, eles não criam nisso. Here he was, the anointed one for that hour. Aqui estava ele, o ungido para aquela hora. Every bit of his ministry from his birth up had proved to be what he was. Seu ministério em sua totalidade, desde seu nascimento, tinha provado ser o que ele era. And yet they could not believe it. E, no entanto, eles não conseguiam crer. What a statement. Que declaração! But he could say today, Mas ele podia dizer hoje, and if a person opened up their eyes, e se a pessoa abrisse os olhos, they could have known what day that they were living in, for that was his hour. ela poderia conhecer em que dia estava vivendo, pois aquela era a hora dele. For he was right there doing exactly what the scriptures, all the prophets had said had happened in that day. Pois ele estava ali mesmo fazendo exatamente o que as escrituras, todos os profetas, tinham dito que aconteceria naquele dia. Here he was doing exactly what God had prophesied would happen. Eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. How did they miss seeing it? Como falharam em ver isso? They should have known right quick, seeing what his ministry was.
deveriam ter conhecido rapidamente, vendo qual era o ministério dele. There's the Messiah. Lá estava o Messias. They would have known it because he said the Scripture's fulfilled. Eles teriam conhecido, porque ele disse, cumpriu-se a Escritura. I think of today, Penso a respeito de hoje. and notice what that was. As the priest gave the word over. E note o que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra. The word was read and handed back to the priest. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. And the last quotation out of my text that I had, E a última citação do meu texto que eu tinha, and my scriptures wrote down, em minhas escrituras anotadas, was St. Luke 17:30, foi São Lucas 17:30, where Jesus, referring back to this day that we're living in, onde Jesus estava se referindo a este dia em que estamos vivendo. rich Laodicea age, Era de Laodiceia, rica, and yet rotten in politics, church politics, and national politics, just as rotten as it could be. e no entanto, podre na política, política da igreja e política nacional, exatamente o mais podre que pode ser. And then he said, E então ele disse, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming in time. e então ele disse, como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Notice what he said there. Note o que ele disse ali. In the day that the Son of Man will be revealed. No dia em que o Filho do Homem se manifestará. In the days that the Son of Man will be revealed. Veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará. I want to draw your attention. Quero atrair a sua atenção. See, he came in 3 names. Veja, ele veio em 3 nomes. He came as Son of Man, which was prophet. Ele veio como Filho do Homem, que era profeta. That's what he did. E foi isso que ele fez. He proved his ministry by being a prophet. Ele provou o seu ministério sendo profeta. We all know that. Every one of us knows it. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. He never said he was the Son of God. Ele nunca disse que era o Filho de Deus. He said he was the Son of Man. Ele disse que era o Filho do Homem. Now today he is the Son of God, Agora, hoje, ele é o Filho de Deus, which he returned back, o que ele regressou, and now he's in the form of the Holy Ghost, the unseen person, e agora ele está na forma do Espírito Santo, a pessoa que não se vê. but yet God, the Son of God. Contudo, Deus, o Filho de Deus, In the millennium, no milênio, he sits upon his Father's throne, ele se assenta no trono de seu pai, which he'll be Son of David. o que ele será filho de Davi. He revealed himself first as Son of Man, a prophet. Ele primeiro se revelou como Filho do Homem, um profeta. This age, to the church age, Son of Man, or Son of God. Esta era, através da era da igreja, Filho do Homem, ou Filho de Deus. And in the other age, Son of David. E na outra era, Filho de Davi. 3 sons. 3 filhos. But you notice here he said, Mas note aqui, ele disse, at the ending of the church age, no fim da era da igreja, it had gotten such a mess till he would be revealed again as Son of Man. ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como Filho do Homem. When the Son of Man is being revealed. Quando o Filho do Homem se revela. How appropriate was that mix-up yesterday? Como aquela atrapalhação ontem foi oportuna. And I hope you don't miss it. E espero que você não falhe em ver isso. We have had the revelation of Son of God. Temos tido a revelação do Filho de Deus. But the last promise that Abraham had Mas a última promessa que Abraão recebeu, before the Son was made or brought into existence, antes que o Filho fosse formado ou existisse, the one that he was been promised aquele que tinha sido prometido, before the promised Son showed up, antes que o Filho prometido aparecesse, God manifested himself there as Sodom as a prophet, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, being a man in flesh. sendo homem em carne. God, Elohim, as I heard someone speaking a while ago, Deus, Elohim, como ouvi alguém falar disso há pouco, which the Godhead bodily was in him. o que a divindade estava corporalmente nele. He was the fullest. Ele era a plenitude. Elohim is the fullest of the Godhead bodily. Elohim é a plenitude da divindade corporalmente. And we notice there, when Abraham saw him coming, E notamos lá quando Abraão viu ele se aproximar, he said, my Lord. ele disse, meu Senhor. There was 3 of them. Havia 3. And down in Sodom, Lot saw 2 and said, my Lord. E lá em Sodoma, Ló viu 2 e disse, meus senhores. Lack of revelation. Falta de revelação. So
notice what's taking place here. Então, note o que aconteceu aqui. When he come up high, he made himself known. Quando ele apareceu, como ele se deu a conhecer, Could we not? não poderíamos, Could I not say this if I'd just been on my toes? não poderia eu ter dito isto se eu estivesse alerta. The brother prophesied when he said to me what he did. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. This day, Hoje, watch what he did right after the reading of that scripture. observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. In the days when the Son of Man, Nos dias quando o Filho do Homem, not a man, not a human being, não um homem, não um ser humano, the Son of Man, will reveal himself among his people again. o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. This day, this promise of this hour that we're now living in Hoje, esta promessa desta hora em que estamos vivendo is fulfilled before our very eyes. se cumpre ante nossos próprios olhos. He turned immediately to the congregation Ele se voltou imediatamente para a congregação and 10 or 12, whatever people it was out there, e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, unknowing, não se sabe, he did the very same thing he did at Sodom. ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. This day has this scripture been made manifest before you. Hoje, esta escritura se manifestou diante de vocês. It's been made true before you. Fez-se verdadeira diante de vocês. Then, my brothers and sisters, Então, meu irmão, irmã, delegates, ministers, whatever we are here, children of God, adjuntos, ministros, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, how close are we to his coming then? quão próximos estamos da vinda dele, então? If we're now seeing the scripture that he promised Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, just before the fire fell in Sodom to burn it up pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, and liken this day to it, e comparou este dia com aquele, and seeing that scripture right before our eyes being fulfilled, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, how close are we to the coming of the Son of God then? quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus, então? How close is the manifestation of the scriptures Quão parecida é a manifestação das escrituras, like he did through Abraham, bringing the church up in type, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo, which he was the promise to the church. o que ele foi a promessa para a igreja, And now we find out Abraham's natural seed, how they failed, e agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou, but the royal seed of Abraham, mas a semente real de Abraão, which is by faith in the promised word, que é pela fé na palavra prometida, is now being manifested on the earth today. está agora sendo manifestada na terra hoje. We are at the end time, my brothers and sisters. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minhas irmãs. We're at the end. Estamos no fim. And we have not one other type. E não temos um outro tipo. I have to type scriptures because I don't have an education enough to bring out words and things. Tenho que tipificar escrituras, porque não tenho instrução suficiente para apresentar palavras e coisas assim. I make a type, Faço tipificação. but if I see in the shadows, Mas se vejo nas sombras, if I never had seen my hand and see the shadow, se eu nunca tivesse visto a minha mão e visse a sombra, I know I had 5 fingers. eu saberia que tenho 5 dedos. And that's the way you have to watch the scripture types of the Old Testament. E é desse modo que tem de se observar os tipos da escritura do Antigo Testamento. What does it do? O que faz isso? It foreshadows this. É sombra disto. And Jesus said that Sodom was a foreshadow of the end time now. E Jesus disse que Sodoma era a sombra do fim do tempo agora. And the very scriptures that was promised to Sodom, E as próprias escrituras que foram prometidas a Sodoma, the very scriptures that were taking place to Sodom, as próprias escrituras que estavam ocorrendo em Sodoma, that Jesus said would repeat itself again in this day, que Jesus disse que se repetiriam de novo neste dia, it's made known right before us today. são dadas a conhecer bem diante de nós hoje. God bless you. Deus os abençoe. Don't miss it. Não falhem em ver isso. And if I don't see you here next year, E se eu não os ver aqui no ano que vem, when you climb the golden stairs, I hope to meet you up there. quando eles subirem a escadaria de ouro, espero me encontrar com vocês lá em cima. God bless you. Deus os abençoe. Father, we are, according to the scriptures, we're seeing manifested before us the last sign and type. Pai, estamos, conforme as Escrituras, estamos vendo manifestados diante de nós
o último sinal e tipo. The words of Jesus Christ said this is so. As palavras de Jesus Cristo disseram que é assim, Just as it was at Sodom. justamente como foi em Sodoma. We see the world in its condition. Vemos o mundo em sua condição, We see the church in its condition. vemos a igreja em sua condição, We see the elect being called out of every denomination. vemos os eleitos sendo chamados de toda denominação. The life that's in those places moving out now to take the form of the seed. A vida que está nesses lugares retirando-se para tomar a forma da semente. We pray, Heavenly Father, that we'll awaken it quick. Rogamos, Pai Celestial, que despertemos rapidamente. As a brother just said now, Como um irmão há pouco disse, I seen before his face. ele viu diante de seu rosto. And when he had his eyes closed, just masses going before him. E quando estava com os olhos fechados, multidões passando diante dele. Oh God, we feel that there's masses untouched yet. Ó Deus, sentimos que há multidões que ainda não foram tocadas. Help us, dear God. Ajuda-nos, amado Deus, May we go from this convention with such a warning in our heart, que possamos sair desta convenção com tal advertência em nosso coração, knowing that this day the Scripture is fulfilled. sabendo que hoje se cumpriu a Escritura. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Foursquare Ministries. Would we just, I know he's very heavy-hearted and just, no, they're in Los Angeles, in the coma. Distance is no difference to God. O irmão Demos Shakarian diz, aleluia, o nosso editor, Jerry Jensen, queira subir aqui. A sua sogra está inconsciente, certo? Ele acabou de receber a notícia. E são ministros do Evangelho, ministros da quadrangular. Poderíamos... sei que ele está muito triste. E só... Acabou de receber agora? Acabou de ficar sabendo? Sim. Eles estão aqui? Não. Eles estão em Los Angeles, em coma. Distância não faz diferença para Deus. He's omnipresent. Ele é onipresente. He has to be God. Ele tem que ser para ser Deus. Some of the greatest things that I've known of being done in my own humble ministry Uma das maiores coisas que sei terem sido feitas em meu próprio ministério humilde is by telephone or someone calling in. foram por telefone ou alguém que ligava. Great things taking place. Grandes coisas aconteceram. Let us agree together that God will heal this people that's sick. Vamos concordar juntos que Deus curará estas pessoas que estão doentes. Dear Heavenly Father, Amado Pai Celestial, we bring them into your presence by prayer. nós os trazemos em Tua presença por oração. We know that one night it was an apostle that was shut off from all activities and Sabemos que uma noite houve um apóstolo que foi afastado de toda atividade naquele tempo. he was in a jail. And he was going to be beheaded the next day. Ele estava numa prisão e ia ser decapitado no dia seguinte. Down at John Mark's house, they had a prayer meeting. Na casa de João Marcos, tiveram uma reunião de oração And right in those inner cells, e bem naquelas celas interiores there came that same pillar of fire that followed the children of Israel, veio aquela mesma coluna de fogo que seguia os filhos de Israel. or the children of Israel followed it through the wilderness. Ou os filhos de Israel a seguiam pelo deserto. Came right in because of that prayer meeting Entrou por causa daquela reunião de oração and opened every door e abriu toda a porta. and brought the apostle out on the street again, free to minister. E soltou o apóstolo da rua novamente, livre para ministrar. We understand that these ministers, missionaries, people Entendemos que esses ministros, gente missionária, is bound in now. They're even in a coma. estão atados agora, estão até em coma. Lord, you are the same yesterday, today, and forever. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hear our prayer tonight, O God. Ouve a nossa oração hoje à noite, ó Deus.
You said when you pray, believe that you receive what you ask for. Tu disseste, quando orardes, crede que recebereis o que pedis, It shall be given. vos será dado. Lord, we believe. Senhor, cremos And pray that in Jesus' name e rogamos que, em nome de Jesus, that you'll heal them, Lord, for your glory. que tu os cures, Senhor, para a tua glória. It's been said, been asked. Foi dito, foi pedido, Now let it be done. Amen. agora que seja feito. Amém. God bless you. You believe with him? Deus o abençoe, Ted. Creia com ele. You recognize that fellow? No, sir. Well, it's changed since those days, We brother. Howard. Irmão Demos. Espaço em branco na fita. Então o irmão Demos Shakarian diz: O senhor reconhece aquele homem? Não, senhor. Muitas mudanças desde aqueles dias, irmãos. Vem aqui, Howard. He is a very handsome fellow. Yeah, he's still handsome, Brother Random. That's a nice picture. We had your aunt to stand home with a good too, and maybe you'd like to say a word, Howard. Man, they left out. We all appreciate Brother Shakarian, don't we? Every one of us. Ele era muito vistoso naquele tempo. Ainda é vistoso, irmão Branham? Sim, é uma boa foto. E também pedimos que sua tia se levantasse há pouco. E talvez você queira dizer uma palavra, Howard. Espaço em branco na fita. Homem que deixaram de fora. Nós todos consideramos muito o irmão Shakarian, não consideramos? Cada um de nós. Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. How many knows this song? I will praise Him, I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His sin. Let's sing it now. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I